Agora, qual é a lição principal que eu quero mostrar aqui? Que é o grande erro e o grande equívoco das pessoas de hoje. O verso 43 diz: quando o espírito imundo sai do homem, as pessoas podem ser libertas, pode acontecer expulsão demoníaca, elas podem ter alívio, como o rei Saul tinha alívio quando Davi tangia a harpa. Elas podem, em alguns desses centros evangélicos, irem possessas e saírem de lá sem o demônio. Isto é o mal da igreja contemporânea, porque ela fez rituais de exorcismo, batalha espiritual, quebras de maldição, e proporcionou até certo alívio imediato e momentâneo aos cristãos. Então pode acontecer. Só que a Bíblia diz assim, que o espírito maligno sai, porque alguém o expulsou, ordenou sua saída. Mas o que acontece? Ele volta da onde saiu e vê que a casa está vazia, desocupada. Não foi preenchida. Então ele retorna. Primeiro eu aprendo duas coisas aqui. Muitas pessoas só querem ter o alívio da dor, porque demônios, seja no ímpio ou no justo, no bom ou no mal, no assassino, no facínora, ou na senhorazinha que faz crochê, todos eles querem viver livre do sofrimento, e demônios atuando neles, eles causam pelo menos três coisas. Primeiro, eles causam sofrimento. Apocalipse capítulo 9 diz que eles atormentam os homens. Então demônios trazem sofrimento, tormento. Segundo, demônios causam doenças. Lembra quando Jesus expulsou o demônio da mulher que estava encurvada há 18 anos? Causam doenças. Há pessoas que vivem num jugo e vivem enfermidades por conta de demônios. Demônios também causam miséria. O endemoniado gadareno, num estado deplorável de miséria. Então há pessoas que são miseráveis por conta de demônios, tormentos e sofrimento por conta de demônios, e até enfermidades. E o que acontece? Elas querem ser livres apenas da dor, livres da enfermidade, livres do sofrimento, querem ser livres da miséria. Então procuram as igrejas, ou pastores, ou Deus, ou as escrituras, ou oram apenas para o demônio sair, mas elas não se preenchem. Significa, não querem compromisso. Não querem se converter, não querem se preencher de Cristo, não querem nascer de novo, não querem. Então o que acontece? Elas tornarão para um estado 7 vezes pior do que está. É o caso de muitas pessoas. Elas vêm num culto, sente alívio, uma oração forte, sente alívio, até há uma possessão, eles são tirados, e ela passa por um alívio, mas não preenche a casa, não preenche da palavra, não preenche do Espírito Santo, não preenche da verdade que liberta, não preenche de Cristo. O que acontece? Está vazia, o demônio retorna. Essa é a primeira corrente. A segunda, as pessoas estão no estado de miséria, porque os líderes, equivocados ou não, outros ignorantes e limitados, e outros falsos e tendenciosos, não ensinam a elas qual é a medida bíblica para a libertação completa. Não conduzem a elas a
um recurso eficaz para aquele problema. Apresentam formas simplistas, místicas, transcendentes delas serem libertas. E elas não são. Por essa razão elas ficam nesse estado miserável, porque elas estão possessas. Para elas, a libertação está apenas no ato do ritual de exorcismo, da expulsão. Então ela pensa, vem num culto de libertação, que é só expulsar o demônio e está tudo certo com você. Eles apresentam essa maneira. Outras, você precisa de fazer uma cura interior, um processo de regressão, um processo psicoterapêutico, envolvendo psicologia e fé, para você ser liberto. É preciso fazer uma batalha espiritual a favor da sua alma ser liberta, envolvendo atos proféticos. É mais ou menos isso que eles fazem. E eu não podia deixar de falar, a principal, a quebra de maldição. Você está assim quando seu tataravô. Então apresentam essas formas. Atos proféticos, cura interior, batalha espiritual, quebra de maldição, rituais de exorcismo, para tentar livrar essa alma. Maneiras místicas, simplistas. E o que acontece? Elas continuam em um estado miserável, dependendo desses falsos profetas, à mercê das suas garras, das suas mentiras, ou de homens que infelizmente foram formados em uma teologia mística. Não consegue a libertação. Então a primeira categoria só quer viver livre do sofrimento. Então o demônio sai, mas não se preenche com a verdade. A segunda categoria quer ser livre de verdade, mas não tem acesso à verdade, por ignorância e por engano dos falsos líderes. Agora, qual é a maneira bíblica de se libertar uma pessoa da possessão demoníaca? Qual é a maneira bíblica de libertar essas almas miseráveis das garras de Satanás? Qual é a maneira? Vamos ver Mateus 12, verso 28. Mateus 12, 28. Jesus dizendo, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. 29. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Então lhe saqueará a casa. Deixa o dedo aí em Mateus 12 que a gente vai voltar. Vai lá para Lucas, que Lucas é mais completo nesse texto. Lucas capítulo 11. Vai para Lucas 11. Lucas 11, verso 21. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, presta atenção na palavra valente e casa, ficam em segurança todos seus bens. Sobrevindo, porém, um valente, um mais valente que ele, vence-o e tira-lhe a armadura em que confiava e lhes divide os despojos. Até aí, agora volta para Lucas, Mateus 11. Volta para Mateus 11, 43. O que Jesus está dizendo aqui? Presta atenção. Qual a maneira, Lucas, de libertar aquela pessoa? Ele se apoderou da casa, o poceiro. Ele é forte, ele domina. Tem que mandar um mais valente que ele. Você tem que fazer o quê? Não é contratar só a segurança para tirar a pessoa. Você tem que vender a casa. E o proprietário compra, agora a casa é dele por direito. E por ele ter a casa ser dele, ele é mais valente do que quem está lá. Quem está lá não tem direito legal. Não tem como usar as autoridades.
Quem é dono da casa tem direito legal e pode acionar as autoridades. É mais valente. Então ele entra e expulsa o valente. Não para deixar lá vazia, agora é dele. Ele vai habitar lá. Na cruz do Calvário, Deus nos comprou por bom sangue, por bom preço. O seu sangue. Os pecadores são de direito dele. Então ele é o mais valente que entra dentro e diz: Satanás, go, get out, sai fora. Agora isso aqui é propriedade minha. E eu não só vou tirar você e deixar você vazio, eu vou habitar aí dentro. Essa é a ideia. Como que você liberta uma pessoa possessa? Com Cristo. Como que você liberta uma pessoa possessa? Com o Evangelho. Como que você liberta uma pessoa possessa? A conversão. Não é quebra de maldição, não é batalha espiritual, não é cura interior, não é exorcismo. É a pregação do Evangelho, convertendo uma pessoa, e após ser convertida, ela é comprada pelo sangue de Jesus, e vai ser habitada por um valente mais valente que Satanás, o Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Amém? Ou seja, o que é que você aprende com isso? Quantas pessoas no estado de miséria, meu irmão? Quantas pessoas sob o jugo do diabo? Quantas pessoas padecendo situações precárias? Vivendo no submundo das drogas? Vivendo como gadarenos? Pessoas possessas, doentes, perturbadas? Pessoas cheias de traumas? Pessoas cheias de laços e maldições dos diabos? Você conhece? Talvez está aqui dentro. Qual a maneira de ajudar essas pessoas? De trazer paz a essas pessoas, alívio a essas pessoas? Levando elas para um culto de libertação? Não. Fazendo quebra de maldição com elas, regressão? Não. Fazendo atos proféticos como sais, velas, rosas? Não. Envolvendo ela em batalha espiritual? Não. Você tem que levar o Evangelho da graça e da glória de Deus para elas. Você tem que pregar sobre a expiação de Cristo, expiação substitutiva de Cristo, e chamá-la ao arrependimento e à fé, e confiar na graça de Deus, que vai regenerá-la, e botar dentro dela o mais valente que o valente. É o Evangelho. É a pregação do Evangelho. Paulo, na época dele, enfrentou tudo isso. Vamos pegar Paulo em Atenas. Que é a cidade mais endemoniada que Atenas, Corinto. Estava cheio de problemas. Paulo enfrentou problemas de cura interior, batalha espiritual, quebra de maldição, possessão demoníaca, com uma só ferramenta. Quando me propus estar convosco, nada vos fiz saber, senão Cristo e este crucificado. O Evangelho. O Evangelho é a arma de batalha espiritual de Paulo. O Evangelho é a arma de quebra de maldição de Paulo. O Evangelho é a arma de cura interior de Paulo. O Evangelho era a arma contra a possessão demoníaca de Paulo. A exposição do Evangelho, a pregação do Evangelho, Cristo e este crucificado e ressurreto. É a conversão, meu irmão. Se não converter, não adianta nada. Ou seja, quando é que a casa é ocupada, para que quando o Espírito volte, olhe, já alugou para alguém. Nossa, o cara deve ser bom, já reformou a casa, botou um muro de 3 metros. Quando é que a casa é ocupada? Quando você recebe a oração do pastor? Não. Quando você participa de um ritual de
Exorcismo? Não. Quando você sente um alívio? Não. É quando ocorre a conversão. Porque no ato da conversão, o outro mais valente vai habitar lá dentro. O Espírito Santo. Só com a conversão. Só com o novo nascimento. Só com a regeneração verdadeira. Não existe libertação com rituais. A libertação só ocorre no ato da conversão. E para a conversão, não me venha com teologia da prosperidade. Não me venha com curandeirismo. Não me venha com campanhas miraculosas. É a pregação do Evangelho. É a pregação do Evangelho. Então, qual a cura para a possessão demoníaca? O Evangelho, Cristo, a palavra de Deus, a conversão. Qual a cura para quebra, para as maldições? Cristo, o Evangelho, a conversão. Qual a forma de fazer batalha espiritual? Cristo, o Evangelho, a conversão. Qual a forma de fazer cura interior? Cristo, o Evangelho, a conversão.